Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande a nós estar aqui nessa noite, né? Em primeiro lugar, para trazermos a nossa gratidão, né? Se o pastor me pedisse para resumir tudo que nós pudéssemos falar aqui em duas palavras, com certeza seria muito obrigado, né? Por todo o investimento que a igreja tem feito em nossas vidas, para que possamos então, né, estar no continente africano. Com graça e paz, nós estivemos juntos nessa manhã. Quem estava aqui pela manhã junto conosco? Olha aí, então tem muitos irmãos que estavam aí com a gente falou um pouquinho sobre o nosso ministério aí no continente africano e da importância de nós estarmos então com o corpo de Cristo, juntos, unidos ali na África, né? Eu costumo dizer que não é a família Petrelli que está ali, mas é a sua vida, através das suas orações, das suas contribuições, através da sua vida, junto conosco, nós estamos alcançando vidas para a glória de Deus. Então nós agradecemos mais uma vez a essa igreja pela fidelidade para com Deus em estar nos apoiando o nosso ministério, apoiando nossa família. E nós chamamos, hoje nós estamos como família aqui, João Pedro e Exato estão lá na salinha, depois quem quiser conhecer os nossos filhos. E nós agradecemos então mais uma vez. Hoje à noite vou deixar para o Rodrigo compartilhar um pouco mais sobre o nosso ministério. Olha, irmãos, é sempre um motivo de muita alegria poder retornar a essa igreja. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Rodrigo, minha avó é membro dessa igreja. Eu me lembro quando criança, né, sempre quando passava as minhas férias aqui na casa dos meus avós, aos domingos ela me trazendo na igreja. Então, quando criança, né, sempre brincava aqui, corria nesses corredores. Então, isso me traz boas lembranças, né? Poder retornar aqui agora, todos os anos, quando estamos no Brasil, poder compartilhar, né, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas no continente africano, e saber que essa igreja tem participado, né? Como a Valência falou, na África nós somos o braço dessa igreja, né? Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Todas as vezes que os irmãos estão orando por nós, todas as vezes que essa igreja tem investido em nosso ministério, né, com certeza os irmãos estão lá juntamente conosco, né? Então, por isso trazemos o nosso motivo de gratidão. Eu trouxe alguns slides, né? Ali, para quem não conhece, né, está a minha família, o João Pedro, né, do meu lado esquerdo, e o Azaf, né, do meu lado direito. Quando eles foram para a África, o João Pedro tinha 2 anos, e o Azaf tinha há 6 meses, né? Eram bem pequenininhos, já cresceram bem, né? Graças a Deus estão muito bem. Passamos desses 8 anos que estamos na África, bom, 6 anos estávamos então na ilha de Madagascar, né? Aquela ilha muito grande, desenvolvemos o nosso ministério ali, foi um tempo muito abençoado. E nos 2 últimos anos nós estamos então em Uganda. Graças a Deus eles se adaptaram muito bem a Uganda, tem muitos amigos, estão bem na escola. Os irmãos que estiveram aqui pela manhã, né, ouviram o Valência dizer que nós moramos em Uganda porque ali é a nossa base, é onde nós encontramos uma estrutura para a escola, né? Nossos filhos vão para a escola ali, é lógico que eles aprendem, estão sendo alfabetizados em inglês, né? Não encontramos escolas em português na África, a não ser em países, né, como Angola, Moçambique, mas onde nós estamos não tem. E também o banco oferece para nós essa estrutura, né, de tratamento de saúde, tudo que nós precisamos então para podermos viver no continente africano. Quero falar rapidamente para os irmãos, né, antes de meditarmos na palavra, sobre os nossos projetos. Essa é a cidade de Uganda, né, uma cidade de 2 milhões de habitantes, uma cidade muito grande. A cidade de Kampala, né, o país é Uganda, né, a cidade de Kampala. Esse é o primeiro projeto que nós fazemos parte, né, o alcance de povos não alcançados através de equipes missionárias. Nós moramos em Uganda, né, na cidade de Kampala, mas o nosso ministério se desenvolve em alguns países em volta, né, de Uganda. A nossa organização missionária, após esses anos que estávamos em Madagascar, nos convidou para assumirmos a liderança desse ministério, de enviarmos equipes missionárias, grupos de missionários para povos não alcançados. Esse é o nosso alvo, plantar igrejas onde não existe, né? A MIAF tem como primícia a desenvolver os seus ministérios onde realmente se faz necessário. Então nós enviamos equipes
diferentes locais. E o meu trabalho, então, é prover o apoio para essas equipes, né? Antes deles chegarem no campo, fazer esse primeiro contato com os povos dali, ter a autorização deles para que possamos, então, construir casas para os missionários, fazer todo esse trabalho de logística. E depois que os missionários, então, vêm, provemos para eles esse pastoreio, treinamento, né? Todo o trabalho de avaliação para que eles possam continuar ali, então, desenvolvendo o ministério deles. Eu vou estar falando com os irmãos um pouquinho dos países onde eles estão, né? O primeiro deles é o Chad. É um país muito difícil hoje de se pregar o Evangelho, porque a maioria ali é muçulmana, né? Graças a Deus nós não sofremos muita perseguição, mas é lógico que enfrentamos algumas dificuldades. Hoje, os missionários que estão trabalhando no Chad são professores, encontramos essa porta aberta e estamos clamando por mais professores, né? Temos uma família ali e já faz 2 anos que a MIAF tem feito toda uma promoção em diferentes países, clamando por mais missionários, né? Porque o governo do Chad tem pedido ajuda, porque faltam professores nas escolas. E essa é uma das ferramentas que nós podemos utilizar, então, para pregar o Evangelho, né? Então, ore por esse país. É um lugar, eu estava compartilhando hoje de manhã, na igreja de Presidente Pitácio, é um lugar muito difícil de se viver por causa do calor. Em minha última viagem para essa região, para os irmãos terem ideia, durante a noite, nós precisamos levar a cama para fora de casa, né? Graças a Deus é seguro, não temos muitos riscos à noite, né? Então dormimos fora de casa, porque dentro o calor é insuportável, né? Então os missionários ali vivem em condições muito complicadas. Ore por esse país. Um outro local que nós estamos é na República Central Africana. A República Central Africana tem passado por uma crise muito grande e infelizmente há cerca de 1 ano nós tivemos que remover uma equipe que estava trabalhando ali. Os missionários foram evacuados em uma situação assim muito difícil. Cada pessoa foi autorizada, para os irmãos terem uma ideia, a levar somente 10 quilos em uma mochila. Então pensa você na sua casa, né, com o seu conforto, com as suas coisas, e de repente você vem um aviso que você tem 1 hora para sair de casa carregando simplesmente uma mochila de 10 quilos. Né? Foi nessa situação que os missionários tiveram que sair. E a maioria deles hoje trabalha todos em volta ali da República Central Africana. Alguns estão no Sudão do Sul, outros estão em Angola, alguns foram para o Chad. Eles estão apenas esperando, né, essas guerras ali terminar para que eles possam então retornar. Todos eles desejam retornar, têm esse sonho de continuar o ministério que estavam desenvolvendo. Então ore por esse país, né, para que essas guerras tribais venham diminuir. Infelizmente, quando o novo presidente dos Estados Unidos, né, assumiu o poder, ele retirou toda a equipe que ele tinha lá do exército, né? Os Estados Unidos mantinham uma base ali. Então o governo, né, do presidente Trump tirou essa base e desde então esse país vem sofrendo, né, com muitas guerras tribais. Isso tem dificultado o trabalho missionário nessa região. Então ore pela República Central Africana, tá bem? Próximo país, o Sudão do Sul. Pela manhã a Valesca passou um vídeo. Nós vamos deixar aqui, pastor, esse vídeo no computador. Depois o senhor pode usar isso em outras oportunidades. Por questões de tempo, eu vou usar um outro material daqui a pouco. Mas esse vídeo mostra algumas imagens do Sudão do Sul. É um país também muito pobre, com muitas dificuldades. O Sudão, né, antigamente era apenas um país. Houve também vários problemas ali eles se dividiram então. E a parte sul, né, nós costumamos dizer que é a parte mais pobre, né, porque a parte do norte ficou com todo o petróleo que existia ali naquele país, e essa parte sul então vem sofrendo muito grande para que eles consigam reorganizar esse país novamente, né. Infelizmente também acontecem muitas guerras tribais, porque hoje em dia eles estão disputando justamente quem vai assumir o poder nesse país, né. Mas temos uma abertura muito grande para desenvolver o ministério aqui. Temos nesse país 3 equipes de missionários, são cerca de 30 missionários, né, de diversas partes do mundo, americanos, ingleses, europeus, e eles estão em diferentes locais, desenvolvendo um bom trabalho. Pela miséria, pela dificuldade que o povo se encontra, né, o coração deles está muito aberto para receber o Evangelho. Mas depois de
pregarmos o Evangelho, temos também uma responsabilidade. Como que nós vamos ajudar esse povo nessa condição de miséria, né? Então nós temos ali médicos, dentistas, professores também, engenheiros agrônomos, que de certa forma busca ajudar as comunidades ali, né, a se reestruturarem, mas é um trabalho muito lento, né? Porque temos que primeiro aprender a língua, aprender a cultura, ganhar a confiança do povo. Então não é uma coisa que se desenvolve do dia para a noite, né? Então ore por nossas equipes ali no Sudão do Sul. Em Uganda, no lugar onde nós moramos, em Uganda nós já encontramos muitas igrejas, principalmente na capital. Mas no extremo norte de Uganda, né, nós temos ali um povo que nós chamamos de povo Wiki. É um povo que vive à margem da sociedade. Nós consideramos esse povo de certa forma nômade. Há muitos anos eles viviam no Quênia, foram expulsos do Quênia, foram então para Uganda, já foram expulsos de um outro lugar que viviam em Uganda, porque era uma área, uma reserva florestal. Então hoje eles estão numa nova região. Então é um povo que sempre vive jogado para lá e para cá, né, com muitas dificuldades. E, graças a Deus temos uma equipe ali, mas uma equipe que tem enfrentado sérios problemas. Não sei se minha esposa pôde compartilhar pela manhã, né? Está dizendo que sim, mas a equipe sofreu diversas dificuldades. Uma pessoa já faleceu, uma outra foi picada de cobra. Graças a Deus conseguiu retornar, mas teve outras dificuldades. E depois que chegamos no Brasil, cerca de um mês, recebemos a notícia que um jovem começou a ter alguns problemas de saúde, foi para a capital, o hospital ele não conseguiu identificar qual era o problema, ele já voltou para o seu país de origem e nós recebemos a notícia que esse jovem está com câncer, né? Então, uma equipe sofrendo, né, diferentes problemas, e nós entendemos, irmãos, que para desenvolvermos o trabalho, né, estamos também envolvidos em uma batalha espiritual, uma batalha que não vemos, né? Mas todo momento quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, né, nós sabemos que o inimigo das nossas almas não está feliz com isso, né? E com certeza tenta colocar os seus impedimentos, mas as nossas equipes estão ali avançando e por isso precisamos continuar contando com as suas orações. E os próximos dois países, o Congo e o Ruanda, são lugares onde nós não temos mais povos não alcançados, mas são países que ainda precisam de ajuda, né? A igreja ainda precisa de ajuda para se estruturar. Muitos pastores ainda não tiveram o privilégio de ter um seminário teológico, né? Estudarem a fundo a palavra de Deus. São homens e mulheres que se dedicam na igreja, mas de forma muitas vezes voluntária. Então as nossas equipes nessa região estão trabalhando para ajudar a igreja que já está formada ali, tá bem? Então esses são os países que nós estamos trabalhando. O segundo projeto que nós iniciamos no ano passado, Uganda é um dos países da África hoje em dia que mais se recebe refugiados. A ONU tem uma base muito grande em Uganda e é lógico que o governo ganha, né, pelo número de refugiados que estão no país. Então, o presidente de Uganda criou então campos de refugiados, é como se fossem assentamentos rurais. Cada família recebe um pedacinho de terra, então eles trabalham ali para cultivar a terra e recebem ajuda da ONU também, mas não são pessoas, famílias que vivem assim em extrema miséria, né? Uma dificuldade muito grande. Existem muitas organizações, ONGs que trabalham ali para levar, né, algum tipo de ajuda social. E como organização missionária, nosso objetivo também é levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem e ajudar algumas pequenas igrejas que já estão presentes ali. Então, por isso, nós iniciamos esse trabalho de treinamento de pastores. Infelizmente, né, o Evangelho da Prosperidade é algo que já impactou muito o continente africano. Muitas igrejas abraçaram, né, esse tipo de pregação do Evangelho, né, que infelizmente faz com que as pessoas não tenham uma real ideia, né, de quem é o Deus a quem servimos. Então, o nosso trabalho é treinar esses pastores, levar o conhecimento bíblico para eles, para que eles possam desenvolver o ministério de forma fidedigna, né, estruturar as suas igrejas. E tem sido uma bênção também. Na próxima foto os irmãos podem ver, esse é o grupo de pastores que nós estamos ajudando, são 25 pastores.
São pastores também que trabalham de forma voluntária, né? As igrejas são muito simples, não tem como, por exemplo, remunerar o seu pastor, né? E todos eles trabalham durante a semana nesses terrenos que eles ganham, e no final de semana eles ajudam então as suas comunidades, as suas igrejas. Olhem por esses pastores. Geralmente o treinamento é feito durante uma semana ao mês. Eu viajo para esse campo, fico ali com eles, durmo com eles, como com eles, vivemos juntos ali, e o ensino se dá então das 8 horas da manhã até o final da tarde. Eu sempre costumo dizer, né, nós temos alguns intervalos, damos para eles alguns intervalos onde nós levamos também comida, para que eles possam se alimentar durante o dia. E nós muitas vezes falamos, olha, vamos ter um tempo agora de 30 minutos. Passa 15 minutos, estão todos eles lá de volta, sentados, eu não preciso chamar. É muito bonito ver a dedicação, o esforço. Geralmente usamos uma estrutura muito precária. Na última viagem nós conseguimos levar algumas cadeiras, mas até então, né, eles sentavam em pedaços de madeira, né, ficavam o dia inteiro ali, não reclamavam, não saíam, mas estavam sempre ali desejosos de aprender mais e mais, né? Então isso nos motiva, para nós que estamos ali, né, é uma forma de nos sentirmos motivados para continuar oferecendo para eles esse tipo de ministério. Um outro projeto que estamos desenvolvendo, né, já esse sim em Campalo, né, onde nós moramos, Valesca tem ajudado algumas organizações que trabalham com crianças de rua. Então ela tem dedicado o seu tempo para ensinar a Bíblia para essas crianças, né? Nós não tiramos essas crianças da rua, existem outras organizações que fazem isso, mas nós nos voluntariamos para ajudar essas organizações através do ensino da palavra, né? Então a Valesca tem feito isso em Campalo. E o último projeto que a Valesca também tem se dedicado nos últimos tempos é a questão de confissões de uma mãe missionária. O que é isso? Deus colocou no coração da Valesca o desejo de gravar pequenos vídeos de 4, 5 minutos, para ajudar a igreja brasileira a entender a realidade da vida missionária, né? Como vive o missionário no campo, quais são os nossos desafios, principalmente concernentes aos filhos, à família missionária, à adaptação, aprendizado, diferentes aspectos da nossa família, né? Então, ela tem gravado esses vídeos, né, editado, e ela então tem um canal no YouTube, os irmãos que gostam aí, né, dessa tecnologia, que utilizam, né, da internet mais frequentemente, você pode acessar o canal da Valesca. O canal dela se chama Valesca Petrelli, e lá você vai encontrar, existem diversos vídeos, né? Hoje nós vamos passar um desses vídeos, é um vídeo que ela fez entrevistando os nossos filhos. Eu acho muito interessante esse vídeo, porque muitas vezes as pessoas, né, nas igrejas olham para nós missionários, e principalmente para os nossos filhos, né, logo pensam, né, coitadinho dos filhos dos missionários, né? Muitas pessoas têm pena deles, porque, por exemplo, vivem na África, coitados, né, logo pensam na miséria do continente africano, né, nos desafios que eles enfrentam, mas existe um outro lado, irmãos. Nós temos desafios? Sim, temos. Mas também temos privilégios. Para nós também é uma bênção, né, poder criar os nossos filhos, conhecendo outras realidades, conhecendo outros países, aprendendo outras línguas. Então nós vamos ver esse vídeo agora, você vai poder conhecer um pouquinho melhor os nossos filhos. Amém? Eu tenho 10 anos, eu moro aqui em Uganda com a minha família. Eu sou filho de Rodrigo e Valesca, irmão do Azaf. Eu gosto bastante de futebol. Oi, eu sou o Azaf e eu faço parte da família Petrelli. Eu tenho 8 anos. O que eu mais gosto de fazer é jogar futebol e cantar. Eu gosto, tem bastante amigos aqui. Tá bom, eu gosto mais ou menos de morar em Uganda, porque os meus familiares estão em Brasil e já faz anos que eu não vejo eles. E
porque não tem morango aqui. Eu gosto aqui de Uganda, os meus amigos, e eu gosto dessa casa aqui. O que eu mais gosto de fazer aqui em Uganda é jogar futebol. Eu gosto de brincar com os meus amigos aqui, de futebol. A gente tem bastante espada de brinquedo e a gente luta com as espadas de brinquedo. O que eu gosto de fazer aqui em Uganda é jogar futebol, brincar com os meus amigos, ir no safari, ver hipopótamo e acampar. Eu gosto de acampar perto do lago. É acampar e ver e com um hipopótamo bem pertinho da gente. E eu gosto de ir em safari, ver animais que só existem aqui. Ver leão, girafa. É bem legal. O que eu não gosto de viajar de avião, que dói as orelhas bastante. Que você não vê os seus familiares muito. Que a gente só vai pro Brasil cada 2 anos. E é bem difícil isso. O que eu acho mais difícil é que meu pai fica em lugares longe, viajando muito longe daqui, para as vilas longe, e isso é o que mais é difícil. Tudo. Tá bom. O que eu mais gosto de ser missionário é que a gente pode explorar novos lugares, escutar as línguas novas, que a gente pode ver as novas culturas e ver o que é diferente. Você pode ir para as vilas e ter uma aventura lá. Se eu não fosse filho de missionário, eu não ia conhecer tantos países e tantos amigos. Eu posso conhecer muitos amigos de outros países. Eu falo um pouco de francês, português e inglês. Elas não têm muito o que comer, elas não conhecem Jesus e elas têm uma vida muito difícil. Eles brincam jogos diferentes e falam, e tem diferente cor e falam diferentes línguas que a gente usa como roupa furada e às vezes até usam folhas. O que eu gosto de fazer quando eu vou nas vilas é brincar com as crianças lá. Quando a gente morava em Madagascar, a gente foi em vilas bastante vezes e a gente ajudou os adultos a ensinarem sobre a Bíblia. Alguns vêm dos Estados Unidos, alguns daqui da Uganda, alguns da Itália, tem alguns que vêm da Nigéria, da Eritrea, não sei como fala em português. Eritreia. E bastante lugares aqui na África também. O Kenny vem da Nigéria, o Isaac e o Ian vêm dos Estados Unidos, o Antônio vem da Itália e o Jad vem da Inglaterra. O Jesse vem da Uganda. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas, especialmente porque a gente, como as pessoas, eles podem entender sobre Jesus, como ele é bom. E eu gosto especialmente quando a gente fez um teatro que o tio Chris salvou o meu pé. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas porque traz mais pessoas para Jesus e
eu quero que essas pessoas vão para o céu e moram eternamente com Jesus. Eu quero visitar todos os países do mundo. O meu sonho é quando eu crescer, eu quero ser um dos melhores jogadores de futebol quando eu crescer. Um abraço para todos vocês. Curte, compartilhe o canal da minha mãe, hein? Curte o canal da minha mãe. Curte e compartilhe. Tchau! mas que tem alguns privilégios. Como assim, pastor? Explica para nós esses privilégios. Por exemplo, João Pedro, um menino de 10 anos, ele já fala inglês fluentemente, já fala um pouco de francês também e fala português. Então, uma criança de 10 anos que tem esse privilégio, lógico, as crianças nos aprendem muito mais, é muito mais fácil para elas aprenderem outras línguas do que nós adultos, Mas quando elas estão expostas a essa realidade em outros lugares, elas são forçadas a aprender. Isso tem sido uma bênção. As aves também falam inglês fluentemente, já conheceram diversos países, têm uma visão diferente do mundo, talvez um pouquinho mais ampla, porque eles conhecem o Brasil e conhecem também outras realidades. Então, olhem pelos nossos filhos. Nós costumamos dizer que nos próximos anos vamos ter que fazer uma decisão. Vamos voltar para o Brasil ou vamos continuar lá na África, principalmente no período em que eles forem, por exemplo, fazer faculdade. Eu sei que está cedo ainda, mas nós precisamos pensar em relação a isso no futuro. Então, orem por nossa família, para que o Senhor sempre esteja nos orientando em todos os passos que dermos, estejam orando. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da realidade da família do missionário, acesse lá na internet esse canal da Valesca, Valesca Petrelli, e você vai poder ver ali vários vídeos, e conhecer um pouquinho mais da nossa realidade. Bem, eu gostaria de convidar os irmãos que vieram pela manhã, tiveram o privilégio de fazer perguntas para minha esposa, tiveram um tempo aqui de bate-papo, mas no final do culto, nós vamos estar por aqui. Se você tiver alguma curiosidade, quiser tirar alguma dúvida, nos procure, nós vamos continuar aqui na igreja. Nós trouxemos um imã de geladeira e queremos deixar de lembrança para os irmãos, tá bem? Você cola lá na sua geladeira, sempre vai ver lá a foto do missionário, vai então se lembrar de estar orando, por nós. Não vai embora sem pegar o seu imã, é uma lembrança que queremos deixar com você. Alguns irmãos já preencheram essa ficha, para que possam talvez ser o nosso intercessor, o mantenedor. Se você já preencheu essa ficha e gostaria de atualizar o seu cadastro, por favor, nos procure também no final do culto, tá bem? Ou talvez você nunca preencheu, mas gostaria de preencher para receber os nossos e-mails, receber informações sobre nós, Estaremos então disponíveis no final do culto para que você possa passar os seus contatos para nós. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16. Irmãos, nós chegamos na África faz mais ou menos um mês, Toda vez que o missionário vai para o campo, ele tem que se adaptar lá, se adaptar à África, uma outra língua, cultura, comida, uma série de coisas. Quando nós já estamos adaptados à África, a gente volta para o Brasil, aí o que acontece? A gente tem que se adaptar aqui de novo, a cultura daqui, o nosso jeito daqui, as igrejas, E uma das coisas que eu ainda não me adaptei, irmãos, é em relação aos horários de culto, Então, eu quero pedir a paciência dos irmãos. Os cultos na África, talvez você pense como assim, se adaptar aos cultos. Os cultos na África, irmãos, são cerca de 4 horas de duração, Não faz nem uma hora que a gente está aqui, irmãos. Então, na minha cabeça, ele tem mais 3 horas de culto, Mas eu vou tentar me lembrar que eu estou no Brasil, tá bem, irmãos? Eu vou tentar me lembrar que eu estou no Brasil. Mas se eu passar um pouquinho do horário, por favor, tenham paciência com o missionário, tá bem?
Mateus capítulo 5, vamos ler então os versículos de 1 a 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Versículo 13: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos como igreja, e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Queremos ser, ó Deus, edificados pela tua palavra. Queremos que o nosso coração venha a ser como aquela terra fértil, onde a boa semente é plantada e ela então pode germinar e gerar bons frutos para o teu reino, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo pregador já disse que todo discurso ele é algo biográfico. O que é isso? O que isso significa? Significa que ele é feito a partir da história de quem faz. Ou seja, o meu ponto de vista, por exemplo, a respeito do campo missionário, com certeza ele foi muito influenciado pelas experiências que eu já tive, no solo africano. A partir do momento que eu falo da África, eu falo de acordo com as minhas experiências, eu falo de acordo com aquilo que eu tenho visto, de acordo com aquilo que eu tenho vivido. Quando eu cheguei no continente africano, uma das experiências que mais marcou a minha vida foi chegar em lugares onde pessoas nunca antes tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Eu me lembro que quando pastoreava aqui no Brasil, nós recebíamos missionários da igreja, e esses missionários comentavam a respeito de povos que nunca ouviram a respeito de Cristo. Lá no meu coração, irmãos, eu tinha dificuldades em acreditar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo tão moderno, onde a comunicação acontece de forma tão fácil. Hoje temos celular, internet. Se alguma coisa acontecer agora, por exemplo, lá do outro lado do mundo, no Japão, em questão de segundos nós podemos ficar sabendo aqui no Brasil. Então, como pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Então, essa era a minha indagação. Mas quando você chega em um lugar remoto, um lugar onde não existe estrutura, um lugar onde as pessoas vivem totalmente isoladas, e você fala o nome de Jesus, e as pessoas olham uma para as outras procurando saber quem é essa pessoa, você começa a entender, poxa, eles não têm ideia. Aqui no Brasil, todos sabem a respeito de Jesus, mesmo aqueles que não acreditam nele, mesmo aquelas pessoas que não seguem a Jesus, que não receberam como seu único e suficiente Salvador, eles têm uma referência, eles sabem quem são. Se nós fazemos o sinal da cruz, ou você vê uma cruz estampada em algum lugar, você sabe o significado daquela cruz. Mas na África, em muitos lugares, você faz uma cruz, aquilo para eles pode
símbolo sem sentido, porque eles não conhecem a história que está por trás deste símbolo. Então, quando tive as minhas primeiras experiências em vilas, em lugares onde as pessoas nunca antes tinham ouvido a respeito de Jesus, irmãos, a minha vida, a minha forma de ver o Evangelho e a palavra de Deus foi tremendamente transformada. Quando nós falamos sobre obra missionária, muitas pessoas perguntam para nós missionários, né? Olha, o Brasil já está enviando missionários, por exemplo, há mais de 100 anos para a África. Nós ainda precisamos investir em missões? Precisamos, irmãos. Os desafios são grandes. Nós já avançamos muito, nós já atingimos praticamente metade da África, mas ainda temos muitos desafios, né? Hoje, quando nós falamos em número de povos, o continente africano tem mais de 3.000 povos, e desses 3.000 povos, ainda existem cerca de 1.000 ainda não alcançados pelo Evangelho. Isso representa cerca de 350 milhões de pessoas, como o pastor se referiu ainda há pouco. Isso falando, irmãos, somente sobre a África, sobre o continente africano. Se você vai para a Ásia e começa a pesquisar nações como China, Índia, você vai ver que esse número pode ser muito maior, né? Porque existem nações ali muito populosas. Então, nós precisamos orar, precisamos continuar avançando como igreja. Quando eu falo como igreja do Brasil, irmãos, é lógico que eu não estou me referindo somente à minha denominação, mas eu falo como igreja como um todo. Eu confesso para os irmãos que eu fico um pouco preocupado, porque muito já se falou em missões de nossas igrejas. O Brasil, por exemplo, na década de 80, ele começou a ser chamado de celeiro de missões. Já ouviram essa expressão? Né? Por quê? Grandes estudiosos, missiólogos, eles olharam para o Brasil e pensavam: o Brasil tem uma potência muito grande, as igrejas estão crescendo e daqui podem sair missionários para o mundo todo. Então, daí surgiu essa expressão, o Brasil, o celeiro de missões, né? Porque não só pelo número de evangélicos, mas pelo potencial financeiro das igrejas também. As igrejas, então, tinham essa grande perspectiva e os missiólogos se animaram com essa perspectiva. Em 1910, a revista Ultimato, né, uma publicação cristã muito conhecida aqui no Brasil, ela destacou que naquela época o Brasil tinha a segunda maior força missionária do mundo. Nós ficávamos atrás somente dos Estados Unidos. Naquela época o Brasil enviou cerca de 34 mil missionários. Nós tínhamos, isso não só a Igreja Batista, também igrejas evangélicas de uma forma geral. 34 mil missionários transculturais, ou seja, missionários que eram enviados para outras nações, missionários que eram enviados para trabalhar com outros povos. Hoje, irmãos, no ano de 2018, a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, ela fez uma pesquisa e ela nos mostra que hoje, em 2018, nós temos cerca de 15 mil missionários. Então, em 2010, éramos 34 mil missionários e hoje temos cerca de 15 mil missionários, ou seja, menos da metade. E o que aconteceu com o Brasil nesse tempo, né? O que aconteceu com o Brasil durante esses anos? A igreja vem crescendo, a igreja vem se multiplicando. Infelizmente, né, nós sabemos que quantidade nem sempre está atrelada à qualidade, né? E é uma tristeza que eu falo isso, mas as nossas igrejas hoje em dia estão mais preocupadas com o número, e aí você vê um monte de igreja acompanhando uma série de modismos, né? Tendo uma série de práticas simplesmente preocupadas em crescer numericamente. Isso é um problema, porque aí a igreja acaba crescendo de qualquer jeito, e aí porque você tem uma igreja grande, você acaba tendo que investir em líderes que não estão preparados para assumir esse número grande de pessoas que vêm entrando na igreja. E aí nós temos uma série de pessoas não bem preparadas para liderar esse grupo que está crescendo. É um problema que nós temos hoje no Brasil. Mas em se tratando de missões, nos preocupa mais ainda porque a igreja cresce, mas parece que o número de missionários vem caindo, vem diminuindo. E nós precisamos acordar para essa realidade, irmãos, porque ainda temos uma tarefa inacabada. Quando falamos em investir em missões, o nosso coração é grato por tudo aquilo que já fizemos no passado,
mas ainda precisamos olhar para frente e olhar para esse alvo, para essa meta que temos, porque precisamos ainda muito investir na obra missionária. Quando nós, então, nos deparamos com esse problema, é uma das principais razões para ainda existir povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos N motivos para que isso ainda exista, mas um dos fatores, irmãos, é a falta de missionários, como eu falei aqui. O número de missionários, por exemplo, brasileiros sendo enviados para o campo vem diminuindo. Em outras nações também. Esse problema não acontece somente no Brasil, é um problema que tem acontecido a nível mundial. E nações como o Brasil, muitos países da África e até mesmo da Ásia, que agora deveriam estar assumindo um papel estratégico no envio de missionários, infelizmente nós não estamos fazendo isso, quando as nossas igrejas mais estão crescendo. Então esse é um problema. E eu quero meditar rapidamente, eu sei que o nosso horário já foi, mas eu quero meditar rapidamente com os irmãos nessa noite sobre soluções para esse problema. Onde nós vamos encontrar então soluções para esse problema da falta de missionários, né? Esse é um problema que temos no mundo evangélico. E como nós vamos encontrar então soluções para esse problema através desse texto, né, de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16, conhecido como o Sermão do Monte. A primeira solução que nós encontramos aqui como cristãos, irmãos, é que precisamos viver, na verdade, como filhos de Deus. Como eu disse para os amados, a igreja brasileira tem crescido, o número daqueles que se dizem cristãos tem crescido, mas se faz necessário em nossos dias que esses cristãos então assumam essa responsabilidade de realmente viverem como filhos de Deus. Quem é Deus para você? Como você enxerga a pessoa de Deus? Como você se relaciona com Deus? Como você desenvolve o seu relacionamento com Deus? Todas essas perguntas têm tudo a ver quando pensamos a respeito de missões, porque a forma como nós percebemos Deus, entendemos ou vemos Deus, determina a forma como nós vamos servi-lo. Eu acho que nós temos essa frase aqui. A forma como percebemos, entendemos ou vemos Deus vai determinar a forma como nós vamos servi-lo. Infelizmente, irmãos, eu percebo que lá no fundo, muitos de nós cristãos ainda não estamos nos relacionando com Deus como um Pai que nos ama. Muitos de nós ainda não estamos convictos do amor de Deus por nós. O que isso tem a ver? Se você não confia em Deus, se você não tem certeza do amor de Deus por você, com certeza vai ser muito mais difícil para você obedecê-lo em situações adversas. Eu me lembro que quando o Senhor nos chamou para ir para o campo, muitas pessoas das igrejas ficavam abismadas. Pastor, como que você pode deixar a sua igreja, levar os seus filhos tão pequenos para a África? Está tudo dando certo aqui, a Valesca estava trabalhando, ganhando bem. Muitos nos chamavam de malucos naquela época. Vocês são malucos? E aí eu quero me lembrar aqui de uma frase de uma missionária que trabalhou na Amazônia por muitos anos, né? Uma vez uma pessoa chamou ela de maluca. E ela disse: malucos são aqueles que ousam desobedecer a Deus. Sabe, irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos que temos um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós, independente do lugar onde nós estamos, um Pai que supre todas as nossas necessidades, um Pai em quem nós podemos confiar, nós não vamos ter medo de servir esse Deus aonde quer que Ele nos enviar. Amém, irmãos? Por isso, quando eu falo com os amados nessa noite, eu tenho certeza que daqui de dentro desse auditório, pessoas podem servir o Senhor em outros lugares, e você não precisa ter medo disso. No Sermão do Monte, os primeiros versículos de 1 a 10, o texto, nós não vamos ter tempo de nos aprofundar ali, mas o texto nos mostra algumas características a respeito do caráter de Deus, e o texto nos deixa claro quanto podemos confiar nesse Deus. Nós sabemos que servimos um Deus imutável, irmãos. Conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Em nosso Pai não há variação nenhuma de personalidade. O nosso Deus não acorda de mau humor. O nosso Deus não sofre, né, problemas
transtornos emocionais a ponto de mudar a sua ideia a respeito de nós. Nosso Deus nos ama e sempre vai nos amar, independente de onde estivermos. E como filhos amados desse Pai, precisamos confiar nele. Quando nós olhamos, lá no começo da sua Bíblia, lá em Gênesis, a história de Adão e Eva, nós percebemos que Deus colocou Adão e Eva naquele jardim e deu a eles um mandamento, deu a eles uma ordem. Eles não deveriam comer apenas de uma das árvores daquele jardim. Qual foi a estratégia da serpente para atingir o coração de Adão e Eva? A serpente colocou em dúvida no coração de Eva a bondade de Deus. O que ela diz lá no capítulo 3, no comecinho do versículo, no capítulo 3 de Gênesis? Então quer dizer que Deus falou para você não comer do fruto de árvore alguma desse país, desse jardim? E aí então ele continua dizendo, na verdade, Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser tão boa quanto Deus, você vai ser conhecedora, tanto do bem quanto do mal, como assim Deus o é. A serpente ali estava jogando uma armadilha diante de Eva e Eva caiu nessa armadilha. A serpente estava colocando em xeque no coração de Eva a bondade de Deus. E Eva caiu nessa armadilha. E até hoje, irmãos, eu e você também temos essa dificuldade muitas vezes de confiarmos plenamente no nosso Senhor. E isso afeta o nosso envolvimento com a obra missionária. Por quê? Porque muitos não querem ir para o campo, porque não tem essa convicção de que Deus vai estar com eles. Muitos não querem, por exemplo, dar aquilo que tem de melhor para a obra missionária, porque tem medo que vai faltar recursos no futuro. Muitos têm medo, por exemplo, de dedicar os seus filhos para missões. Você, pai e mãe que está aqui, se você pensar nessa hipótese do seu filho, talvez deixar da cena, ir para a África, para a China, para a Índia, para qualquer outro lugar, qual é o sentimento do seu coração? Sabe, irmãos, precisamos confiar no amor do nosso Pai. O filho, ele confia no amor do Pai. Se acreditássemos realmente no caráter amoroso e generoso do nosso Pai, nossa vida inteira seria transformada. Nós daríamos mais valor, com certeza, às coisas espirituais do que às coisas terrenas. O reino de Deus estaria em prioridade nas nossas vidas. Uma segunda solução que eu quero ainda pensar com os irmãos nessa noite, para encerrarmos essa meditação, é que, além de precisarmos viver como filhos de Deus, precisamos também viver como seguidores de Cristo. Ali no Sermão do Monte, em primeiro lugar, nós temos ali uma descrição do caráter de Deus, e em segundo lugar, temos um desafio que Jesus então nos deixa. Olhe lá no versículo 13, o que Jesus nos fala ali? Você é a luz do mundo. E aí depois, mais embaixo, ele nos fala, você é o sal da terra, e depois no versículo 14, você é a luz do mundo. O que significa aqui ser sal e luz? Eu tenho certeza que você já pode ter uma ideia a respeito disso, mas tanto o sal como a luz são imagens de distinção. Você sabe quando o sal está presente numa comida, sim ou não? Ou quando não está, não é verdade? Você sabe quando um ambiente tem luz ou tem falta dele, sim ou não? E é isso que Jesus está querendo nos dizer, irmãos. Nós, cristãos, precisamos fazer diferença nesse mundo. Aonde nós estamos, as pessoas precisam ver que ali existem pessoas que seguem a Cristo. Aliás, os primeiros cristãos foram chamados assim, no Novo Testamento, na igreja primitiva, justamente porque as pessoas olharam para eles e viram que eles eram seguidores de Jesus Cristo. Então, por isso eles foram chamados de cristãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos seguidores de Cristo. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer diferença aqui em Dracena, precisamos fazer diferença no estado de São Paulo, precisamos fazer diferença no nosso país e precisamos fazer diferença nos confins da terra. Certo? O pastor costuma dizer que a obra missionária, ela começa do outro lado da rua aqui da igreja, mas ela atinge os confins da terra. E é uma obra que tem que ser feita em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu falo isso, meu irmão, é lógico que eu não quero dizer para você, e quando eu também trato desse problema da falta de missionários, o meu desejo não é que o pastor
pastor Carlos aqui feche a igreja e envie todo mundo para a África, pastor. É lógico que eu sei que não é assim que funciona. Tem pessoas aqui que podem ir, mas a igreja também precisa ficar segurando as cordas. Nós somos um exemplo disso. Nós estamos na África e a partir do momento que essa igreja, por exemplo, envia os recursos para nós todos os meses, ela está lá segurando as cordas para que nós possamos estar lá. Então, todas as vezes que você traz a sua contribuição à igreja, isso possibilita que a igreja faça esse trabalho. Todas as vezes que você ora por nós, sabe, irmãos, como falei aqui no começo, nós temos dificuldades, enfrentamos batalhas espirituais e precisamos que os seguidores de Cristo segurem as cordas, orando, investindo no ministério missionário. Os seguidores de Cristo precisam fazer diferença aonde quer que o Senhor nos colocar. Talvez você não vai na África com os seus pés, mas pode ser que a sua África seja a sua universidade, pode ser que o seu campo missionário venha a ser os seus vizinhos, pode ser que o seu campo missionário seja pessoas que trabalham com você, que estão andando longe dos caminhos do Senhor, que ainda não conhecem o amor do Pai, e através da sua vida, através da luz que brilha em você, através do seu exemplo, essas pessoas vão conhecer a Jesus. Eu alcanço pessoas na África que você não pode alcançar, mas você alcança pessoas aqui em Dracena, em regiões em volta aqui que eu nunca vou alcançar, que eu nunca vou conhecer, e talvez o pastor nunca vá conhecer. Todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com a mente. Amém, irmãos? Todos nós precisamos viver como filhos de Deus. Todos nós precisamos viver como seguidores de Cristo, deixando que a sua luz então brilhe através de nós. Para encerrarmos esse momento aqui, eu quero fazer uma descrição a partir de uma interpretação um pouquinho diferente, da forma como nós estamos acostumados a ver o Sermão do Monte. Quando você olha lá no versículo 3, abre novamente a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, vamos lá no versículo 3. Eu quero apenas fazer uma leitura e nós já vamos estar encerrando esse tempo. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Alegremente aprovado por Deus são os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os mendigos espirituais, aqueles que estão sempre clamando, implorando por mais de Deus, pessoas que têm fome e sede de Deus, querem conhecer melhor o Senhor, querem se relacionar mais perto de Deus. As pessoas que têm a aprovação de Deus são as que confiam na sua graça e na sua misericórdia. Versículo 4: bem-aventurados os que choram, aqueles que lamentam a sua pecaminosidade, eles refletem a tristeza do Pai sobre tudo que é mal e doloroso. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você chorou pelos seus pecados, que você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Versículo 5: bem-aventurados os mansos, não os fracos, mas aqueles que na força de Cristo controlam o seu egoísmo e a sua agressividade, para que lidem então de uma forma que alegre o coração de Deus como os demais. Como você tem se relacionado com o próximo? Como você tem se relacionado com aqueles que estão perto de você na sua casa? Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque a paixão de Deus pelo bem testemunha os batimentos cardíacos do próprio Deus. Versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que demonstram compaixão de qualquer maneira que seja necessário, Isso não só através de palavras, mas de ajuda na prática. Falarmos que amamos alguém é uma coisa, mas colocarmos esse amor em prática é totalmente diferente. Bem-aventurados os puros de coração, pois integridade, verdade e fidelidade são de fato os caminhos de nosso Pai para conosco. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trabalham por relacionamentos sadios no lar, na igreja, na comunidade, onde quer que eles estejam. Eles serão justamente chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, aqueles que estão dispostos a pagar o preço para seguir a Jesus. Quando nós
entendemos todas essas características dos filhos de Deus, quando nós entendemos todas essas características que precisam estar presentes nos seguidores de Cristo, com certeza a nossa luz vai brilhar. Com certeza nós vamos temperar esse mundo de uma maneira diferente, aonde quer que o Senhor nos colocar, aqui em Dracena ou em qualquer outro lugar nesse mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações. Continue a moldar, Senhor, o teu caráter em nós. Nos ajude, ó Deus, a amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude, Deus, a nos relacionarmos contigo como filhos que confiam verdadeiramente no amor do Pai. Nos ajude, Senhor, a olharmos o exemplo de Cristo e a seguirmos fielmente o seu exemplo, ó Deus, olhando para Ele como nosso modelo, olhando para Ele e desejando, ó Deus, imitar o exemplo que Ele nos deixou. Senhor, quando nós olhamos para esse problema que acabamos de falar aqui, a falta de missionários no mundo, diante de tantos povos que ainda não ouviram falar a respeito do teu amor, nos ajude, Senhor, para que possamos continuar investindo na obra missionária. Motive o nosso coração, Senhor. Eu sei que aquilo que os olhos não veem, muitas vezes o coração não sente, mas Deus, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em nós, nos fazendo a sentir essa chama ardendo no nosso coração, para que venhamos continuar fazendo a tua obra. Muito obrigado por esse momento juntos aqui como igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.